Meu nome é Bruno Hauck. Esse é o tema da minha palestra sobre o primeiro Congresso Ferroviário Online do Brasil Ferroviário. O mais sincero agradecimento ao Lucas pela oportunidade, pelo convite. E eu queria começar com esse tema antes de entrar em qualquer assunto acerca de projetos, de soluções para passageiros e cargas. É simplesmente começar a gente quer ferrovia, mas o que a gente realmente precisa dela? Nós precisamos de trens longos e pesados de carga, trens mais curtos, trens de passageiros. Dentro dos trens de passageiro, mais trens regionais, trens de alta velocidade, trens de média velocidade. Então, acho que antes de começarmos isso, né, é fundamental entender o que a gente quer das nossas ferrovias, quer e precisa, né, complementando essa minha pergunta, certo? Bom, certamente, para quem está aí entusiasta ou acompanha o meio das notícias, viu algumas notícias nesse sentido. Do regime de autorização, né, que com mais de 90 trechos requeridos, e a questão do trem-bala. Foi uma promessa, né, para as Olimpíadas, lá do governo Dilma. Cogitou-se voltar isso daí, né, e hoje, no início de 2023, aparece a notícia que foi concedida a iniciativa privada o direito de construção, né, do trem de alta velocidade entre o Rio e São Paulo. Para quem acha que isso é recente, essa questão do trem de alta velocidade, há notícias, estudos e divulgando isso com vontade desde a época do período militar no Brasil, certo? Bom, mas nós vemos essa iniciativa, nós vemos essas notícias, ficamos empolgados, né? Nós no meio, foi, opa, mais linhas de trem, possibilidade de viajar de trem de passageiro. Mas essas iniciativas resolvem esses problemas? Do lado, a gente tem o trânsito congestionado em São Paulo, e do outro lado, a greve dos caminhoneiros que aconteceu em 2018, que muitas das cidades do Brasil sofreram com desabastecimento por conta da dependência de um único exclusivo modal, certo? E tá, vamos tirar a questão da greve dos caminhoneiros ou do transporte de uma grande cidade, mas você, como uma pessoa comum que tem os seus afazeres em casa, compra online, vai no mercado, você percebe o transporte ferroviário entregando ou transportando boa parte do que você consome no dia a dia? Então me responda, como é que você vê essas iniciativas do trem-bala, das permissões, analisando esse contexto de Brasil, com cidades com grandes engarrafamentos, com problemas de mobilidade e com essa dependência massiva do modal rodoviário que é forte no nosso país, certo? Tá, mas quem que é esse maluco que vem cá falar isso, traz esses questionamentos, fala essas coisas? Bom, meu nome é Bruno Hauck, eu sou engenheiro de produção, sou técnico em transporte ferroviário pela IFEST de Santos Dumont, sou apaixonado por sistemas de transporte e também eu comecei a criar meu canal no YouTube, onde eu falo um pouquinho que eu sei, compartilho um pouquinho que eu sei sobre trens e ferrovias lá. Então, quem tiver curiosidade, me segue lá no canal etrem, beleza? E complementando isso também, eu acho que sim, eu tento estudar, entender esse tal de trem desde criança. Eu cresci ali em Santos, para quem conhece Santos Dumont, né? Eu tinha uma visão ali privilegiada no depósito, via aqueles carros de passageiro parados, aquilo mexeu comigo. Dali eu começou a paixão, os questionamentos e eu não parei mais. Mas vamos seguir, certo? Bom, nunca é demais lembrar as características do transporte ferroviário. É um transporte mais barato, né, para longas distâncias, o que para nós brasileiros, num país de dimensões continentais, faz todo sentido. Maior eficiência energética, mais ecológico. O transporte ferroviário sobre trilhos, né, ele é dotado de uma tecnologia extremamente simples, mas muito eficaz. Como você tem rodas de metal com uma superfície de metal, você tem um baixo atrito. E esse baixo atrito demanda menor energia, né, para mover grandes cargas ao longo de maior distância, para tirar da inércia também no caso dos trens.
Contrapartida, você tem um custo de implantação um pouco maior, o trem não faz curva como um carro, como um caminhão, ele precisa de raios de curva maior, ainda mais quando você quer ter uma velocidade maior, caso os trens de alta velocidade. E também ele não pode usar mesmo os aclives e declives comuns nas rodovias e nas ruas. Precisa de rampas bem suaves, bem contínuas para poder vencer um obstáculo, uma altura. E também tem um custo de manutenção, né? Hoje, principalmente no Brasil, o operador ferroviário ele é responsável pela manutenção da infraestrutura, da superestrutura e do material rodante, além, claro, da operação e gestão do negócio, certo? Aqui do lado a gente tem uma locomotiva da ferrovia australiana, a Pacific National, a maior ferrovia australiana, e que traz exatamente um resumo disso que eu falei aqui na sua lateral, né? Uma estratégia de marketing bem interessante deles, que diz que trens de verdade e não haulage trains, né? Que lá são comuns aquelas carretas articuladas enormes nas estradas, movendo a economia da Austrália. Mais segurança, mais verde, mais inteligente. E para a gente entender melhor essa questão de Brasil, nossas necessidades, com certeza vocês já viram esses dois quadros aqui que eu estou falando. O primeiro está mostrando a participação do modal ferroviário nos transportes, né, dentro daquela matriz daquele país. Então, nós temos aqui Rússia, Canadá, Austrália, alguns países de dimensão continental, um país bem grande, assim como o Brasil. Nós temos a Rússia com 81% de transporte sobre trilhos, o Canadá com 34%, a Austrália com seus 55%. Perdão. Os Estados Unidos com 27%. A China, olha só, com só 14% sobre trilhos e com uma vasta rede. E o Brasil, nós aqui com 21,5%, certo? E aqui do lado a gente tem um mapa mundo, esse mapa que mostra a questão o mapa ferroviário do mundo. A gente vê que aqui na Europa é concentrado, você vê que praticamente você não vê, né, o branquinho do país. E só lembrando que nesse caso aqui, quanto mais escuro laranja, quer dizer linhas de alta velocidade, tá certo? Então, linhas de passageiro de alta velocidade. Então, aqui a gente tem toda a Europa aqui extremamente densa, a China aqui também na Ásia, a Rússia você vê estendendo aqui no meio, Transiberiana, ligando a parte europeia com a pontinha da parte asiática da Rússia, certo? E aqui nós temos o nosso Brasilzil, né? Algumas linhas aqui que mais para frente eu vou detalhar elas melhor, certo? Então vamos olhar para o Brasil. Vamos entender a nossa malha. Esse mapa ele é de 2017, foi disponibilizado pela revista Ferroviária. E ele traz uma visão geral assim das nossas ferrovias. Vale lembrar que nós temos alguns projetos que estão acontecendo aqui, e além da malha originalmente concedida da Rede Ferroviária Federal e as estradas de ferros administradas pela Vale, a Carajás aqui em cima e a Vitória Minas aqui embaixo em amarelinho, certo? De projeto que não existe essa extensão aqui, né, que é a Ferrogrão, que está sob análise judicial. Nós temos aqui a Transnordestina em rosinha aqui, né, a nova Transnordestina aqui também, um projeto que ainda está em execução, certo? E aqui a Norte-Sul, que é até a data desse congresso, né, aqui em abril de 2023, né, no mês dos ferroviários, da ferrovia no Brasil, ainda se encontra em construção, em término, no tramo aqui de São Paulo, certo? E aqui nós temos as outras concessionárias, né? Em vermelhinho aqui a Malha Sul, da atual Romo Logística, em marrom ali no Mato Grosso do Sul, a Malha Oeste da Romo Logística, em azul mais escuro, a Malha Paulista da Romo Logística, azul claro, a Ferronorte, operada também pela Romo Logística. As linhas em rosa aqui são da Ferrovia Centro-Atlântica, em verdinho aqui no centro, MRS Logística, e ao norte aqui em amarelo, hoje FTL, né? Quando foi concedida era a Companhia Ferroviária do Nordeste, certo? A característica dessas, nós temos 3 companhias que administravam ferrovias antes das concessões.
Todas elas eram públicas, a Rede Ferroviária Federal, a maior delas, a Companhia Vale do Rio Doce, no qual ela não operava a ferrovia, né? A ferrovia era estratégica para o negócio dela de mineração, que opera a Estrada de Ferro Vitória Minas e construiu a Estrada de Ferro Carajás, e a FEPASA, as Ferrovias Paulistas S.A., que administravam a maior parte das ferrovias no estado de São Paulo, certo? O nosso sistema ele tem um problema comparado aos países que a gente viu naquele gráfico anterior, em que a gente tem duas bitolas principais. A bitola é larga, de 1,60 m, 1.600 milímetros, e a bitola estreita de 1 metro, certo? E característica interessante desse período aqui, antes de ter, né, a Ferronorte, a Norte-Sul, é que antes a gente tinha essa possibilidade de transportar cargas do norte, né, daqui parte do Maranhão, até o sul do Brasil por bitola métrica. E a gente tinha a conexão física também. Então, a Norte-Sul ainda não é a primeira conexão. Antes você tinha, mas era bem mais demorada por conta de serem ferrovias mais antigas e precárias também, certo? Aí a gente traz para os dias atuais. Nós temos 5 concessionárias, as diferenças de bitola continuam e nós perdemos essa ligação física entre as bitolas, entre o Nordeste e o Sudeste do Brasil, certo? E em contrapartida a gente está para ganhar aí essa integração, né, da Estrada de Ferro Carajás, do Porto com o Porto que está aqui no Maranhão, com a malha paulista da Rumo em bitola larga, certo? Provavelmente esse ano, mais tardar no início do ano que vem. Uma obra que já se atrasa por uns anos. E fica evidente aqui também que nesse período nós perdemos alguns trechos consideráveis. Por exemplo, a ligação ferroviária direta entre a capital do estado do Rio de Janeiro e Vitória, a capital do estado do Espírito Santo, não existe mais. Foi desativada, certo? Algumas linhas aqui no sul, a mesma coisa. A malha oeste, né, da atual Rumo, né, antiga noroeste do Brasil também, está com um tráfego bem pequeno de trens, certo? E algumas outras linhas e ramais foram sendo desativadas também no sul, no sudeste e no nordeste. Da linha original, né, da Transnordestina, que era todo esse pedaço aqui, né, da antiga Companhia Ferroviária do Nordeste, que era todo esse pedaço que fazia essa ligação aqui na Bahia com o Sergipe, com a linha da FCA, só existe hoje em bitola métrica em operação esse trecho entre São Luís e Fortaleza, certo? E isso não precisamos nem falar na greve dos caminhoneiros, a gente sentiu isso, da falta que faz uma alternativa, né, uma outra alternativa de transporte terrestre desses produtos, certo? E vale lembrar que até o início dos anos, isso pode parecer longe, distante, mas até o início dos anos 2000, essa ligação ainda existia. Na internet, para quem quiser ver, já tem fotos aí de vagões da antiga Companhia Ferroviária do Nordeste na região de Uberaba, Uberlândia, na região de Belo Horizonte. E tem até um vídeo, né, para quem gosta também, da transferência de locomotivas das regionais sul, da antiga rede ferroviária, para a malha nordeste, que elas foram circulando até chegar na malha nordeste, certo? E vamos falar também, já que a gente está fazendo essa breve análise, um panorama geral, de como é que ficou os transportes de passageiros. Eles já vinham perdendo espaço, né, por conta da concorrência do modal rodoviário a partir dos anos 50 e também do modal aéreo a partir dos anos 70, 80, né, que foi se democratizando. E quando teve a privatização, né, passada da rede ferroviária federal para iniciativa privada, não foi contemplado o transporte de passageiros. E hoje nós temos somente 2 trens de passageiros de longa distância, que são operados exatamente pela Vale. E nós temos, em grandes cidades, os sistemas urbanos de passageiro. Em sua grande maioria são estatais, com exceção do metrô de Salvador, que é da CCR, operação privada. Em São Paulo, algumas linhas foram passadas para a Via Mobilidade,
E no Rio de Janeiro, a Supervia administra os trens urbanos de lá, certo? Uma água para hidratar. Porque a gente analisando, né, no dado tamanho do Brasil, o número de pessoas que nós temos, é um número que não atende muito bem às necessidades nossas de deslocamento. Certo? Tá, mas a gente tem que entender primeiro a nossa estrada até aqui. A ferrovia ela surge, né, na Inglaterra, parte da a máquina a vapor, né, da Revolução Industrial. A primeira ferrovia do mundo foi construída na Inglaterra em 1825, fazer transporte de cargas e passageiros. E vale lembrar que o propósito fundamental da ferrovia foi essa: atender às minas, transportar carga mais pesada, principalmente naquele fluxo de industrialização crescente da Revolução Industrial, certo? E como consequência, acabou indo também para transportar passageiros, né? Um meio mais rápido também, certo? De lá de 1825 foram feitos entre o surgimento, né, até ser efetivamente inaugurada a primeira ferrovia do Brasil, no dia 30 de abril de 1854. Foram feitas algumas iniciativas até que Dom Pedro, o Barão de Mauá, né, conseguiu a concessão do Dom Pedro II e construiu a primeira ferrovia em bitola de 1676 milímetros. Sim, vocês vão ver que eu estou falando bastante aqui essa questão de bitola, que é um dos motivos que complica, né, essa integração nacional sobre trilhos, certo? A partir daí a gente tem a Estrada de Ferro Dom Pedro II, em 1855, com a bitola de 1,60 m, a Estrada de Ferro Recife ao Caxangá, em 1866, na bitola de 1.100 milímetros. Aqui nós temos, com essa ferrovia, a primeira ferrovia de bitola estreita do Brasil. Até então, elas estavam feitas em bitolas largas, né? E eu quero chamar a atenção para a Companhia de Estrada de Ferro União Valenciana, em 1869. Essa daqui foi a primeira ferrovia construída no Brasil, com pessoas, com tecnologias brasileiras. Tecnologia, para se dizer, quero dizer assim, com pessoas que são profissionais ferroviários brasileiros. Esses ferroviários, esses engenheiros faziam parte do corpo de engenheiros da Estrada de Ferro Dom Pedro II, e a partir daí eles saíram para trabalhar em outras estradas de ferro, e até que eles conseguiram viabilizar, né, a construção de uma ferrovia em bitola estreita, numa região extremamente montanhosa, que é a região de Valença, no Rio de Janeiro. Essa ferrovia também em bitola de 1,1 m, certo? A partir daí, você começa a ter a difusão cada vez maior das ferrovias de bitola mais estreita. O fator é puramente econômico. Se você tem uma bitola mais reduzida, você precisa de raios de curva menor para a construção, obras de arte, túneis, viadutos também menores, o que diminui bastante o custo de construção, o custo quilométrico. No Brasil, um país na época que era bem pouco mapeado e conhecido, fazia toda a diferença, certo? A partir daí, dessa criação, podemos ver que vai uma salada de bitolas, certo? Existiram outras menores, maiores, mas foi se criando o padrão de a bitola de 1 metro, esse é o padrão da estreita, a maioria do Brasil, e da bitola larga fixou-se em 1.600, 1,60 m, a bitola larga, certo? A partir dos anos 1930, no que é feita por conta da Primeira Grande Guerra, da crise do café, algumas dessas ferrovias entram em dificuldades econômicas, acabam sendo encampadas pelo Estado, que algumas vezes privado consegue vamos dizer assim, fazer um edital, reprivatizar, não, conceder, né, para novos interessados, e algumas das vezes não, ela acaba simplesmente cedendo ao controle dos estados. Então a gente vê o surgimento da aviação férrea do Rio Grande do Sul, rede mineira de aviação, entre outras, que passam a administrar essas ferrovias locais. Aí, nos anos 1950, é criada a Rede Ferroviária Federal para poder juntar essas ferrovias que já eram da União, estavam sob a mão de concessionários privados, estavam para vencer, ou estavam na mão dos estados.
A criação da rede ela tinha como objetivo de melhorar, de padronizar as técnicas, os materiais, padronizar e modernizar e implementar novas tecnologias no setor, certo? A rede ferroviária também administrou o sistema suburbano de passageiro no Brasil inteiro até 1984, quando foi feita a separação, a criação da CBTU. Então a CBTU passou a ficar com a administração dos trens urbanos, os trens de subúrbio, e a Rede Ferroviária Federal ficou com os trens de carga e trens de passageiros de longa distância. Lembrando que nas malhas que ela administra, pois no estado de São Paulo nós tínhamos a FEPASA. A privatização, em 1990, a Rede Ferroviária Federal entra no Plano Nacional de Desestatização e ela é privatizada a partir de 1996, certo? Por um período de 30 anos, ou seja, iria até 2026, mas a partir de 2016 foi dado a possibilidade da renovação antecipada dessas linhas. E o que a boa parte das concessionárias já entraram, já conseguiram essa renovação, certo? E em 2022, destacando dessa questão das nossas ferrovias, nós tivemos um novo marco legal, que até então as ferrovias elas são concessões públicas, quem tinha que construir alguma coisa e fazer é o Estado, o governo, só que o governo ele não tem caixa para isso. E é uma situação que lá atrás, no primórdio, acontecia a mesma coisa, quando Dom Pedro II deu a permissão para particulares construírem, certo? E a mesma situação se repete hoje. O Estado não tem como fazer isso, e muitas das vezes é aquela questão, tá, se o Estado, vamos supor que o Estado tivesse, o que ele quer realmente com isso, com as ferrovias, certo? Então, para poder solucionar esse problema, a necessidade que nós temos de transporte e essa dificuldade, essa falta de caixa do governo, foi criado um novo marco legal em 2022, que permite que particulares construam e operem ferrovias. O que, de um ponto de vista, é muito bom, expansão da malha, criação de novos empregos, etc. Mas, se nós não pensarmos numa forma na construção de um sistema integrado com já existente, para que possa permitir outros tipos de carga, além das commodities, que são, sim, muito importantes, fica complicado nós, como a população comum, ou o Brasil como um todo, perceber agregar um valor, ter resolvido aquelas questões de desengarrafamentos e questão da dependência de um único modal que é o rodoviário, certo? Então aqui de novo, vou trazer esse gráfico da participação de cada modal de transporte e vou trazer uma coisa interessante, que são as bitolas. Certo? De cada país desse. Vamos começar pela Rússia, a maior parte, colocar de 90% da Rússia, a bitola usada é de 1520 milímetros. Nós temos aí o trem, os trens da RZD, que é uma operada, a Rússia tem o seu sistema operado por uma empresa estatal, que é a RZD. Ela opera com trens na faixa de 22,5 toneladas por eixo, certo? E depois eu vou falar para vocês o que isso impacta, essa capacidade de carga. No Canadá nós temos a bitola de 1435, a bitola padrão internacional, né? E o peso da carga por eixo está rodando na faixa das 32 toneladas por eixo. Na Austrália, um país grande assim como o Brasil, chama atenção, nós temos 3 bitolas principais, a de 1435, padrão internacional, a de 1067, conhecida também como bitola do cabo, e a de 1,60 m. E lá nós temos a capacidade de carga por eixo de 22,5 toneladas por eixo e de 35 a 40. É muito peso, né? Só que vale lembrar que nessas toneladas de 35 a 40 toneladas são aquelas ferrovias focadas para atender mina-porto. Normalmente atendendo mineração, minério de ferro, carvão, que são construídas exatamente com esse propósito de atender mina e porto. Não tem tráfego de passageiros nessas linhas. E também são ferrovias em regiões mais inóspitas.
certo? Então, com certeza, você já deve ter visto a mineração da BHP, a Rio Tinto, lá na Austrália, são esses tipos de trem que operam com locomotivas bem similares às que a gente vê a C-44I, né? Lá no caso a C-6000, as Divos, etc. Nos Estados Unidos, nós temos também a bitola de 1435 milímetros. O peso por eixo também está na casa das 32 toneladas, certo? Lembrando que na América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, a bitola é padronizada, então você consegue mover uma carga, por exemplo, da cidade do México até Toronto, no Canadá, via trem, porque só troca a locomotiva, vai para os partes de classificação e vai embora, você não precisa baldear a carga, certo? Inclusive, lá também vai surgir a primeira ferrovia, né, entre os três países, que é a fusão da Kansas City and Southern com a Canadian Pacific, certo? Vou criar a ferrovia que liga os três países, né, uma operadora. Na China, nós temos também a bitola de 1435, a predominante, tem alguns trechos com a bitola mais estreita, mas pouco relevante, e a carga por eixo na casa das 25 toneladas. E nós temos o Brasil, com as bitolas de 1,60 m, de 1 metro, e com a carga por eixo rodando na casa de 35 toneladas na bitola larga e 25 toneladas na bitola estreita, certo? E isso mostra para a gente que nós temos trem em bitola de 1 metro rodando mais pesados do que os trens que circulam, por exemplo, na Rússia ou na Austrália em bitola padrão. Olha só que interessante. E os nossos trens de bitola larga estão circulando, são até mais pesados do que nos Estados Unidos, certo? Lembrando, esse padrão de 25 a 30, esses pesos não é regra para todo o país. Nós temos operadores pequenos, no caso dos Estados Unidos e Canadá, as famosas short lines, que normalmente a tonelagem é um pouco menor, certo? Está na casa dos 27,5, 30, mas que com alguma limitação ainda permite o tráfego desses vagões lá, certo? Então, essa questão da tonelagem, ela tem muito a ver com essa questão do compartilhamento de cargas e passageiros. Porque para que o transporte de passageiros ele já é deficitário no mundo todo, é conhecido isso, certo? Mas quando você tem algo, você compartilhar com um transporte de carga ou obrigar um operador de carga a transportar isso, porque não é viável? Porque nós no Brasil hoje, no caso de bitola larga, nós temos trens extremamente pesados circulando em linhas que passam em meio às cidades, certo? Reformulando melhor o que eu quis dizer. Nós temos trens tão pesados quanto o que operam no complexo Mina-Porto na Austrália, circulando em regiões densamente povoadas. Ou seja, nós temos trens extremamente pesados circulando em regiões muito povoadas e que não permite esse compartilhamento por conta exatamente disso. Porque hoje, no mundo corrido que nós estamos, e as pessoas querem chegar mais rápido, resolver o que tem que resolver e ir embora para os seus outros afazeres ou ir para casa, você precisa de trens de passageiros mais rápidos, o que demanda de novo aquele slide Nossa, cara, peraí que fugiu. Vou tomar uma água aqui, né, porque a garganta arranha. Bem, nós precisamos de trens de passageiros extremamente rápidos para poder operar essas linhas. E para isso, esses trens de passageiros rápidos eles são mais leves que os trens de carga. E nós temos trens de carga extremamente pesados e lentos, o que gera um certo conflito operacional muito grande. E sem contar também que um trem de carga extremamente pesado, ele desgasta a via de maneiras totalmente diferentes que um trem cargueiro mais leve, certo? Então, um modelo que a gente vê, por exemplo, na Europa, que nós vemos trens mais curtos e com a carga por eixo naquela faixa de 22,5, certo? Igual na Rússia. E eles são mais curtos também. Já aqui nos Estados Unidos, por exemplo, onde que a gente tem
a Amtrak, que opera a longa distância, ela já opera com um material rodante totalmente diferente, mais adequado, né, às condições das ferrovias nos Estados Unidos. E também eles são trens, né, mais que não são tão rápidos quanto os europeus. Então, de novo, essa é a pergunta: o que nós queremos para nossas ferrovias? Porque se nós queremos e precisamos de transporte de passageiro, nós temos que pensar nesse compartilhamento com cargas. Vamos compartilhar com cargas, então vamos reduzir toneladas por eixo? Poxa, mas isso é viável? Vamos mesmo reduzir nosso transporte para exportação, que é o nosso forte, de minério, de grãos, para poder fazer isso? Ou vamos construir novas ferrovias? Vamos fazer um segregamento? Vamos fazer a segregação? Não, vamos fazer corredores específicos para trens pesados. Vamos recuperar trechos ou implementar trechos focados para transporte de passageiros e cargas mais leves. Certo? Então, nesse contexto, eu só trouxe uma variável, que é a carga por eixo, para mostrar isso. Porque até então nós estamos sem uma política propriamente ferroviária que movimente cargas internas do país. Onde, de novo, aqueles trens pesados, padrão operacional na Austrália, em circuitos extremamente abertos, planos, com perfil de linha muito mais novo, com raios de curva maior, com rampas mais suaves, operando em regiões remotas, sendo que no Brasil nós estamos em regiões extremamente povoadas. E ao mesmo tempo que, como eu disse lá atrás, nesse mapa aqui da nossa malha, nós temos em Bitola Larga esse trecho aqui de Carajás, a norte e sul, o trecho aqui para São Paulo, a linha, o ramal de São Paulo, que é esse trecho entre Rio de Janeiro e São Paulo aqui, e a linha da MRS em Bitola Larga. Esse trecho é em bitola métrica, esse trecho é em bitola métrica, este trecho é em bitola métrica, este trecho é em bitola métrica. Então, ou seja, nós precisamos pensar numa maneira de unificar ou de criar terminais de container para poder fomentar essa integração, essa movimentação de cargas internas. Comidas, com alimento, com bebidas, com materiais de alto valor agregado, como eletrônicos, motocicletas, para que nós possamos diminuir o custo do Brasil e nós possamos ter nós como população, nesse caso eu falo, possamos perceber perceber isso no dia a dia, em custo menor de aquisição de produtos e de bens e serviços, certo? Então, vamos voltar aqui de novo. O que queremos para nossas ferrovias? Nós queremos o trem de alta velocidade? Beleza. É importante ter a ferrovia? Tem, mas o trem de alta velocidade ele é elétrico. Nós, vez ou outra, nós sofremos com a questão de falta de racionamento de energia, das bandeiras vermelhas, porque a nossa matriz está totalmente baseada na hidrelétrica, que vez ou outra é suscetível a esse tipo de coisa. Nós queremos trens longos e pesados, beleza. Mas aí como que a gente vai fazer? Nós precisamos também pensar na política de mobilidade. Nós vamos compartilhar isso, para compartilhar isso com o que existe hoje. Vamos reduzir a carga por eixo dos nossos trens. Não, então vamos separar, vamos criar corredores específicos para isso, vamos fazer linhas alimentadoras para essa, a famosa shortline. Nós queremos e precisamos de trens extremamente longos e pesados de minério, sim, é vital para a nossa economia. E nós também precisamos de sistemas regionais e locais de passageiro. Para que a gente possa criar, o objetivo disso é criar um ecossistema de acordo com as nossas necessidades de Brasil hoje, certo? E aí, de novo, a gente precisa ver a ferrovia não só do Brasil, mas de todo lugar, como parte de um sistema, onde os modais rodoviários e ferroviários são complementares e não concorrentes, certo? Nós precisamos de um sistema que garante transporte rápido e seguro de forma sustentável para todos. Aqui do lado eu trago para vocês um exemplo bem interessante, que é essa empresa, a SCT Logistics.
Ela é uma operadora que começou com transporte rodoviário. Na Austrália tem um sistema muito interessante que é conhecido como Open Access, né? Onde com uma empresa é responsável por cuidar da infraestrutura, linhas, sinalização, centro de controle, e as outras empresas operam os trens. Então, por exemplo, se você é um transportador, se você é um transportador, eu, Bruno, sou um transportador, eu quero transportar na linha, eu viro lá para o governo australiano, para o departamento de transporte deles, eu falo, olha, eu quero transportar, eu tenho a demanda, eu tenho esse material, eu tenho esses clientes. Eles falaram, opa, beleza, tem só cumprir esses requisitos, você pode transportar. Foi o caso da SCT, que ela começou com essa parte. E o interessante, a SCT, ela começou como um transportador rodoviário, e ela pegou para administrar a frota de vagões fechados da antiga operadora estatal australiana, que ela já não via como manter, mas a SCT via que tinha clientes interessados. E a partir daí ela foi crescendo, certo? Então aí mostra essa visão, foi, poxa, um transportador rodoviário, nossa, é concorrente, não vai querer investir no modal ferroviário. Não, muito pelo contrário. Então aqui a gente tem um exemplo. Em 2014 foi tentado um sistema parecido no Brasil, do jeito que ele é desenhado hoje, a gente com a nossa diferença de bitola, não vejo que daria certo. E o fato mais interessante dessa tentativa é que se abriu a figura do operador ferroviário independente. Nós tivemos um transportador rodoviário, a Tora Logística, que foi o primeiro a protocolar a intenção de se tornar um transportador ferroviário independente, operador ferroviário independente, certo? Então, aí, nisso de pensar como ecossistema, o que isso proporciona? Nós proporcionamos a Shortline, no caso aqui a Genesee Wyoming, essa pintura laranjinha aqui, né? Essa Shortline, de novo, ela capta a ferrovia pequena numa fábrica de celulose, num ponto de extração de madeira, leva até um pátio de um operador grande, e de lá esse operador grande leva para o resto do país, para outro lugar, dependendo do lugar, é outra Shortline que pega e leva para a porta da empresa, enfim, essa é uma possibilidade. E permite também que surjam negócios como esse daqui do lado. Mas, Bruno, você está falando aqui de um cemitério de trens, que coisa horrorosa, no Brasil já tem muito. Não, meu amigo, isso aqui não é um cemitério de trens, não. Esse aqui é o pátio da National Railway Equipment, nos Estados Unidos. Uma operadora de leasing ferroviário. O que é o leasing ferroviário? Aluguel de locomotivas e vagões, certo? E é interessante que no caso da National, ela começou só com aluguel, fornecimento, compra locomotivas, reforma, revende, ou desmonta para poder fornecer peças para as short lines, certo? E hoje ela constrói locomotivas, ela já exportou locomotivas para a Argentina, para a Austrália, o Brasil também, na estrada de ferro Juruti da Alcoa, também recebemos manhãs NRE 2000, certo? Então, ou seja, com essa questão de, poxa, o que nós queremos das nossas ferrovias é um modelo para transporte passageiro, o modelo das short lines, nós criamos esse ecossistema que é vital para os concessionários operadores atuais no Brasil. E a gente cria também todo um sistema, toda uma cadeia de suprimentos para que possa suportar isso tudo. Porque, senhores, ferrovia não é barato de construir e de manter. Certo? Só um título de curiosidade, isso alguns anos atrás, quando eu trabalhei em um grande operador, um display, não sei se vocês pesquisarem aí a foto do painel de uma locomotiva nova C44, e você vai ver que ela tem 2 displays LCD. Em 2018, cada display daquele ali era R$16.000. Uma locomotiva tem 32 mil. Então pensa, para um operador pequeno como é que fica. Agora, se você tem um prestador de serviço capaz de recuperar, de repor, fica muito mais fácil, não concorda? Então é essa reflexão que eu tenho, que eu trago aqui para vocês, para que a gente realmente debata, porque ferrovia é um tema vasto, complexo, e dentro do Brasil nós temos várias economias, várias regiões e várias necessidades que o trem pode atender muito bem, mas precisamos deixar claro que nós queremos que esse trem atenda, certo? Muito obrigado, eu deixo aqui o meu contato, certo? Dúvidas, sugestões ou reclamações também estou à disposição, certo? Mais uma vez, muito obrigado,
e é uma honra falar sobre trem no mês das ferrovias. Um forte abraço.